Hello, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia Básica, aula 18, população 5. E última parte de população, eu já estou com o saco cheio de falar disso, certo? Bom, nesta aula vamos ver o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quais são os seus índices e vou dar alguns exemplos ainda. É um negócio fácil, besta. Lembrando que quando a gente fala de IDH, nós estamos falando de geografia quântica, nós estamos falando de números, então é um dado de certa forma exato, porém não é real. Tá bom? Vamos falar nisso daqui a pouco. Bom, primeiro vamos entender o que é a porra da ONU, Organização das Nações Unidas. Bom, a ONU, como o próprio nome diz, é uma organização que deveria unir as nações. Então, grande bosta, né? Na verdade não funciona pra porra nenhuma. É tipo assim, é como se fosse a FIFA pro futebol, né? Uma entidade cheia de vagabundo, ladrão, bandido. Não vamos falar assim da ONU também, né? Mas, bom, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado pela ONU, né? Como diz aqui, no meado final dos anos 80, para avaliar a qualidade de vida das nações. Então eles pegam alguns índices que eu vou mostrar a seguir. Desses índices pega-se uma escala que varia de 0 a 1, certo? Então 0,1, 2, 3, 4, por aí vai. Sendo que quanto mais perto do 1, melhor a qualidade de vida do país. Vamos ver esses dados todos a seguir. Bom, indicadores. Aqui diz que são em 3, mas na verdade são 4, né? Que é longevidade seria mortalidade infantil, crianças de 0 a 1 anos, de 0 a 1 ano, expectativa de vida, quanto tempo uma pessoa vive naquele país, educação e renda per capita, ou seja, renda por. Vou falar disso daqui a pouco. Então os índices na verdade são 4, não são em 3, né? Aqui dependendo do livro que você vai ver, vai ter em 3, em 4, por aí vai. Então vamos ver esses itens um por um. Primeiro, mortalidade infantil. Ou seja, consiste na morte de crianças no primeiro ano de vida. Então já começa para aí ser um dado meio estranho. Por que só até 1 ano? Se a criança morrer com 1 ano e 1 dia, já não conta mais como mortalidade infantil. É um dado meio escroto, né? Mas beleza, vamos lá. Então eu pus aqui um dado interessante que diz como foi a evolução dessa taxa ao longo dos anos, desde os anos 50. O Brasil, representado na linha vermelha, mostra que em 1950 morria mais ou menos 135 crianças para cada 1.000 bebês. Meu, é uma taxa muito alta. 150 para 1.000 é muito alta. Lembra que a gente está falando dos anos 50. Então vê como foi caindo isso daí. Chegamos hoje à taxa de 20 bebês a cada 1.000 nascidos, que ainda é uma taxa alta para cacete. Vamos pegar com comparação com a Espanha, por exemplo, ó, a taxa é bem menor, chega a ser talvez 1 para cada 1.000, 2 para cada 1.000. Um país vizinho nosso, por exemplo, o Chile, tá onde aqui o Chile? Aqui, ó, é o laranja. Chegou até a empatar com o Brasil, depois caiu bastante e hoje está na mesma faixa da Espanha. Então pra você ver que o Brasil não é lá essas coisas todas, né? No Chile funciona melhor, no Uruguai funciona melhor. Dos países que estão representados aqui, só quem está pior que o Brasil é o Paraguai. Mas deu para entender o que é a taxa de mortalidade infantil, né? Crianças que morrem até 1 ano de vida. Bom, outro índice é a expectativa de vida de um país. Lembra que isso aí pode ser feito por país, pode ser por cidade, por região, até por bairro. Então eu estou pondo no geral do Brasil. Então a evolução da expectativa de vida no Brasil. Nos anos 40, a média de vida era 45 anos e meio, ou seja, se fosse nos anos 40 eu já teria ido pro saco, já estaria morto. Na teoria, lógico. Lógico que isso aqui é uma média, né? Tem gente que dura mais, tem gente que dura menos e por aí vai. Bom, evoluindo, em 2015 a nossa expectativa de vida já estava em 75 anos e meio. E se eu não me engano já deu uma subidinha, já deve estar perto de 77 anos. Então a expectativa de vida vai aumentando
conforme medicina melhora, acesso a remédios melhora e por aí vai. Lembrando que você nunca vai aposentar, né? Sem graça. Bom, grau de instrução ou nível de escolaridade, que é outro dos índices que eles contam para fazer esse IDH. Peguei esse dado aqui, ele veio da Veja, embora não tenha o ano, mas não deve ser uma coisa muito recente, deve ser de 2000, 2005, por aí. Então é um gráfico que mostra aqui no Brasil. Analfabetos, representado nesta cor, está aqui em 5,2%, só lê e escreve 5... Ô, caceta, aqui, 12,1%. Então eles vão entender mais ou menos esses dois, né? Quem não tem um nível de escolaridade, chegando no nosso caso a 17%, já contam como índice muito baixo. Então esse é mais um dos índices que eles colocam para ver o IDH. Lembrando que pode ser de uma região, de um país, de um estado, de uma cidade ou qualquer coisa. Renda per capita. É a renda, né, o valor equivalente do PIB, Produto Interno Bruto, de um país dividido pela quantidade de pessoas ou pela população daquele país, ou daquela cidade, ou daquele estado, ou daquela região, daquele bairro, da puta que pariu. O importante é a renda per capita. Se a gente vê a evolução nossa, por exemplo, em 1980 era 4.826 dólares, hoje estamos em 16.093 dólares por pessoa. É uma renda até que razoável. Lembrando que isso aqui é o geral do Brasil. Se a gente for pegar por estado, por cidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, isso aqui é bem mais alto, deve chegar aí a uns 20, 25 mil. Se a gente pegar um estado já meio ruim, tipo, vamos pôr um exemplo aí, Alagoas, que se eu não me engano é um dos mais baixos do país, deve estar em torno de, sei lá, talvez 5 mil, 8 mil, por volta disso. Então esse aqui é o do Brasil, só para entender o que é a renda per capita. E nós temos aqui um dos índices da ONU com os melhores países do mundo, com melhores qualidades de vida do mundo. Em primeiro lugar, a Noruega está disparado com 0,94949, ou seja, um índice alto pra cacete. A Noruega é um dos melhores países do mundo para se viver, apesar de ser frio. Depois vem Austrália, 0,93, Suíça, 0,93 também, praticamente empatado, Alemanha, Dinamarca, Singapura, quem diria, hein? Holanda, Irlanda, Islândia, o Canadá, Estados Unidos em décimo. Estados Unidos varia muito, às vezes você pega a tabela que ele está em 14º, 20º, 8º, ou seja, isso aqui a cada ano ele muda, esse índice. Aí você pergunta, cadê a porra do Brasil? Olha só, a Argentina está em posição 45 com 0,82. Depois vem Rússia, ainda Uruguai, Cuba, blá 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 blá, México, a Venezuela na frente do Brasil, 0,76. Brasil aparece em posição 79 com 0,75, 754. Gente, pela grandeza do nosso país, pela quantidade de impostos que nós pagamos, era pra gente estar numa situação dessa? Papá, puta que pariu, paizinho do caralho, só tem vagabundo aqui, né? Só político de merda. Era pro Brasil estar no mínimo entre os 20 primeiros, no mínimo. Mas nós vivemos desses políticos filha da puta e é assim que acontece. Lembrando que atrás vem outros países, não consta aqui, mas se eu não me engano o IDH mais baixo do mundo é de Serra Leoa, fica na África, se eu não me engano o índice deles é 0,32, 35, coisa assim. Para se ter ideia, o IDH da Colômbia, que é o mais baixo da América do Sul, está 0,72, um pouco abaixo do Brasil. Então, isso aqui é a lista do IDH, se você consultar no site da ONU, talvez, fizer uma busca, vai encontrar um mais atualizado. Aí eu achei aqui um dado do IDH do Brasil, dividido por regiões. Então, nota, os IDHs mais altos que temos no nosso país são Distrito Federal em primeiro, Santa Catarina em segundo, São Paulo em terceiro. Com São Paulo, olha, 0,81.
assim, quase empatado com Santa Catarina, e o Distrito Federal 0,89. Por que o Distrito Federal é tão alto? Porque a gente está falando de Brasília, de políticos, ou seja, a renda per capita lá é alta pra caralho. Agora não quer dizer que a Brasília inteira, por exemplo, tenha esse índice. Se a gente for dividir por bairros, tem bairros lá em Brasília que são uma merda desgraçada. Por isso que eu falo que a geografia quântica são só baseadas em números. É um dado real? É sim, o Distrito Federal tem realmente um IDH alto. Porém, não é dividido de forma igual. Entendeu? Bom, seguindo aqui, depois vem Estado do Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, blá blá blá, até chegar aos piores do Brasil. Como eu falei, Alagoas é o pior, com o IDH de 2015 em 0,72. Em 2000 era 0,61 e em 91 0,49. Ou seja, era ridículo em 91. Pô, nem faz tanto tempo assim, hein? Deu para entender como funciona? Deu, todo mundo feliz. Lembrando que se a gente pegar por bairro é uma coisa diferente. A gente tem um mapinha depois para ver isso daí. E por falar em mapas, nós temos aqui um mapa mundi com o IDH, representado as cores mais escuras pelos IDHs mais altos. Aí depois vai clareando até chegar à parte branca, que são os IDHs mais baixos. Nota-se, na América, só quem tem o IDH mais alto, né, tá Estados Unidos e Canadá. Europa praticamente inteira com o IDH bem alto, assim como a Austrália, Japão. Depois nós temos os IDHs um pouco mais baixos, onde tem a Rússia, China, México, parte da América do Sul, até ficar bem baixo onde está a África, por exemplo, que o IDH mais baixo do mundo está bem no meio da África, né? Onde se chama de África Negra, que é o miolo. Na América do Sul, nota-se também que a Argentina e o Uruguai e o Chile estão com o IDH acima do nosso. O nosso já está meia boca, está na hora da gente evoluir e melhorar essa porra. Mais um mapa, esse é o IDH do Brasil, de 2000, como tem ali. Então mostra os IDHs mais altos do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com os IDHs mais altos. Depois vem Minas, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo. Depois vai ficando fudido até chegar nos piores, que está lá Alagoas e Maranhão. Fácil de entender, né? Mais um exemplo. Pegando aqui o estado de São Paulo apenas. Você vê como é que é o negócio. Lá naquele mapa estava como o estado de São Paulo uma região com IDH bem alto. Mas o único IDH bem alto aqui realmente é o da cidade de São Paulo. Não sei se eu não consigo ver em algum outro lugar melhor. Depois as verdinhas são as um pouquinho melhores. Depois a amarela, a vermelha são as condições muito ruins. Inclusive já lá perto da divisa com o Rio de Janeiro, divisa com o Paraná. Entendeu? Fácil, né? Não está contente com isso? Não, tem um mapa melhor ainda. Aqui, ó. Mapa da cidade de São Paulo, o IDH. Então, nota. Zona Central, IDH muito alto. Conforme vai se afastando da Zona Central, o IDH vai caindo, até que chega à periferia, principalmente da Zona Sul e Zona Leste, onde estão os IDHs mais baixos da cidade de São Paulo. Poderíamos, eu não fiz isso, pegar, por exemplo, um bairro aqui, mesmo desse alto, tipo, sei lá, que bairro deve estar aqui, Ipiranga, a gente pegar esse IDH, dividir Ipiranga, zonear ele do jeito que está aqui, colocando o IDH de vilas, de bairros, né, dentro do bairro Ipiranga, né, subdividir um bairro. Também seria notar que ia ter também IDH muito baixo, dentro do próprio bairro Ipiranga. Como eu falei, geografia quântica baseada em números. Bom, aqui nós temos um comparativo que eu encontrei pela internet, né, que mostra o IDH do Brasil comparado com os melhores IDH do mundo. Por exemplo, expectativa de vida. Enquanto o Brasil tem expectativa de vida, isso aqui deve ter alguns anos atrás, 73 anos e meio, isso aqui deve ser de 2000 mais ou menos até.
O Japão já estava com uma expectativa de vida de 83,4 anos, ou seja, bem mais alto, que é o melhor IDH no quesito expectativa de vida. No Brasil, média de anos de escolaridade, 7,2 anos, ou seja, não chega nem a dar um ensino fundamental, né? Enquanto o melhor, que é o da Noruega, é de 12,6 anos. Muito mais, né? Praticamente acaba até a faculdade disso daí. Anos de escolaridade esperada, o que se espera aqui no Brasil. Olha o número que nós temos aqui, não chega nem a 14 anos. Enquanto o esperado na Austrália, Irlanda, onde mais? Islândia e Nova Zelândia são 18 anos. Enquanto aqui se espera que chegue a 14, lá se espera que chegue no mínimo a 18. Diferenças, né? E a renda, ou seja, produto interno bruto. Enquanto o nosso aqui de 10 mil dólares, cento e pouco, o do Catar é de 107 mil dólares. Agora me fala se o Catar vai ter um IDH super alto só por causa disso. Não, porque de resto lá é uma merda. Esse IDH, porque Catar é uma cidade que tem milionários e tem gente muito pobre. Então isso aqui é só uma média. Tem gente lá que passa fome, tem miséria lá no Catar. Então não espere muita coisa. Bom, resumindo, o Brasil poderia ter um IDH bem mais alto se os filhos da puta dos políticos daqui fossem pessoas decentes. Mas não são. Cada um está mais preocupado com o seu próprio focinho. E você aí na sua casa vai votar esse ano, espere que vote direito, para não colocar essas bosta de novo de Lula, de Michel Temer, de Alckmin. Da puta que pariu, quero que eles se fodam. E... que mais? Bom, acho que acabou, né? Essa porra já travou. Bom, resumindo, mais ou menos é isso mesmo. Tá bom? Era isso aqui só, pra encerrar com chave de ouro. Tá bom? Brasil, país da pizza. Gente, se vocês gostaram, dê um ok. Se não gostarem, não dê ok. Tá bom? E eu espero um retorno aí, se vocês divulgarem essa porra vai ser bem melhor, o que me incentivaria a terminar o resto das aulas, que ainda falta pelo menos mais de 30, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e até mais. Divulga essa porra! É nóis!